Olá, está no ar mais um Isto é Mackenzie, esse Isto é Mackenzie especial. Estamos aqui no Shopping Iguatemi, Livraria Cultura, com a autora Sandra Trabuco Valenzuela. Falei certo, Sandra? Falou certo? Falei, a Sandra foi aluna lá do Mackenzie e estava me falando desde a escola americana, não é isso? Exatamente. Até letras, ou seja, passou bem uma década ali, né, Sandra? Pouquinho mais de uma década, né? Eu tenho carreira mackenzista. Muito legal. E a Sandra está aqui na Livraria Cultura hoje, lançando seu primeiro livro, não é isso? Imagens da hotelaria na cidade de São Paulo. Panorama dos estabelecimentos até os anos 80, 1980. Legal. Sandra, primeiro, obrigado pelo seu tempo, a gente poder bater um papo. É uma alegria reencontrá-la. Né? Fala um pouquinho para a gente começar o nosso bate-papo desse produto. É um produto bonito, a gente deu uma folhada, falando um pouco de histórias, de viajantes, de cartões, de São Paulo, que tem muita coisa para contar de São Paulo, né? Como nasceu a ideia? Então, primeiro, obrigada pelo convite. Imagina. É um prazer falar com você, com os meus colegas mackenzistas, enfim, com o público, poder divulgar o meu trabalho. Uma correçãozinha, esse é o meu segundo livro. Eu já tinha escrito um livro de gramática de língua espanhola. Legal. Certo? Bem diferente. Muito bem, totalmente fora do... Justamente porque eu sou formada em letras, né? Tanto meu mestrado como doutorado nessa área. E aí, assim, esse é um projeto pessoal, né? É um projeto muito particular, desvinculado à academia. Certo. E assim, meu pai era hoteleiro, certo? Ele começou na hotelaria em 1957 e ficou até os últimos dias em que ele faleceu e tal. Que bacana. Que isso foi em 98, né? Enfim. Ele, ao longo da vida dele, ele decidiu colecionar alguns cartões postais da hotelaria, etiquetas de bagagem, né? Que legal. E isso ficou guardado durante muitos anos. Sim. Até o momento que eu decidi, não, é hora de fazer alguma coisa com isso. Fazer alguma coisa, porque é um material raro, é um material diferente, porque é o primeiro livro, de fato, que fala sobre a história da hotelaria em São Paulo. E assim, eu comecei a primeiro trabalhar só com os hotéis e tal, e mais com o material que eu tinha de cartões postais. Ok. A ideia foi me encantando de tal forma que quando eu me vi... Expandiu um pouco. Quando eu vi, eu já estava contando a história da fundação de São Paulo. Uau! Então, resgatando nos jornais, nos arquivos e tudo mais, material que pudesse contar um pouco sobre como era a hospitalidade. Quando um viajante, quando um forasteiro chegava a São Paulo, como é que ele era recebido? Sim, sim. Né? Então, ficava onde? Quem conhecia? Quem recebia? Quem recebia? E quem era esse forasteiro? Será que tinha muita gente que vinha fazer o quê em São Paulo? Né? São Paulo era uma província, era uma vila inicialmente. Exato. Muito pequenininha. Né? Qual era o interesse de ficar por aqui? Entendi. Certo? Então, inicialmente, São Paulo não era mais do que um caminho de passagem entre o litoral, né, São Vicente. Onde realmente tinha trabalho, né? Vamos dizer assim. Né? Exatamente. Vamos para lá. E aí paravam, as tropas paravam, tanto é que é uma cidade de pouso de tropas, né, dos tropeiros. Eles paravam em São Paulo para abastecer, para descansar. E aí é que eles seguiam para o interior, ou para o interior do que hoje é o estado de São Paulo, ou para as Minas, que era a região de Goiás, a região de Minas Gerais, ou para o sul. Mas esse era o ponto. Mas era literalmente a coisa da passagem, né? Era um ponto. Eu chego aqui, me estabeleço, dou uma descansadinha, como alguma coisa, durmo em linha. Vambora. Vambora. Porque era um lugar que você não tinha. Vai fazer o quê? Diversão? Não tinha diversão, não tinha nada para se fazer. Então, na verdade, os pousos eram inclusive fora da cidade, eram nos arredores. Então, o que você tinha? É bem interessante porque o interesse, na verdade, eram os animais e a carga. Claro. Não havia nenhum interesse em receber bem o forasteiro. A preocupação era alimentar. A mercadoria, né? O escambo, a troca. Exatamente. É cuidar do que estava sendo transportado. Então, por exemplo, os primeiros pousos que você tinha era nada mais do que um telheiro. Né? E se cobrava pelo pasto que os animais consumiam e pelo espaço que a carga ocupava.
Você podia ter ou 10, seja, 30 você faz. dormir ou não faz diferença. Não faz Você paga pelo seu gado, pelo gado que você está trazendo, ou o que quer que seja. Muito mais eram as mulas, elas sim. que eram usadas para transporte, né? Uhum. O cavalo não tem a resistência que uma mula tinha. Então, o transporte era feito assim. E pensa como é que era a viagem antigamente, para ir daqui a ali, você demora um pouco de... Não, nem só a viagem, mas essa questão dos valores, né? Pois é. Como que isso era assimilado, né? Não. Ah, não, paga aí por mula, né? Não é só família, não. Quantas mulas tem? Mesmo né? porque as mulheres, por exemplo, não viajavam, eram só homens só transportando, os homens. crianças Exato. também não eram consideradas, então era uma coisa mesmo de trabalho, Legal. Era uma relação de trabalho. Uhum. Portanto, essa relação só vai mudar quando São Paulo se desenvolve um pouco mais e começam os viajantes a conhecer os naturalistas. Uau! Né? Os naturalistas começam a desenhar, você conhece os desenhos de Debré, os franceses, os alemães, eles vinham para cá. E aí eles queriam conhecer mesmo como é que era a natureza, como é que era o povo. Sim. E aí começam os relatos de viagem. Que legal, né? que legal. São Paulo vai se desenvolver de fato com a inauguração, né, com a introdução do curso de Direito do Largo de São Francisco. Que bacana. E nesse 1827. momento a gente está falando de 1827. 1827. Até então, São Paulo... É só a tal da passagem da província. Era uma província muito pequena. Inclusive, o forasteiro era visto com maus olhos, porque era um elemento de perigo. Então, você não recebia um forasteiro na sua casa, por exemplo. Exatamente. Muito legal. A gente está no início do nosso bate-papo aqui com a professora Sandra e ela já nos deu uma aula aí sobre São Paulo. Nós vamos fazer um pequeno break e a gente já volta. Fique conosco.